Resident Evil 4 quase destruiu a franquia Resident Evil. Eu sei que eu acabei de falar algo muito absurdo, meu amigo, porém eu peço que antes de você vir me criticar, assista o vídeo até o final, porque eu vou explicar aqui porque que isso quase aconteceu. E primeiramente também deixar bem claro aqui que eu gosto muito de Resident Evil 4, e uma certeza que eu tenho é que todo gamer conhece a franquia Resident Evil, principalmente o 4, né? Porque é um dos mais famosos da franquia, sem falar que ele saiu na melhor época dos consoles, que foi na época do PlayStation 2, e isso ajudou bastante no hype dele. Mas uma curiosidade que poucas pessoas sabem é que Resident Evil 4 não era pra ter sido lançado desse jeito. A primeira ideia do jogo, pra quem não sabe, acabou criando a franquia Devil May Cry. Eu joguei um pouquinho do 4, mas faz muito tempo atrás, então não sei muita coisa sobre esse jogo. E o R4 também teve outra versão, que foi a Resident Evil 3.5, que já é uma versão bem parecida com a original, porém com a câmera estática, e essa versão não veio à mão do público. Isso fez com que essa versão virasse basicamente uma versão esquecida de Resident Evil. Caso você tenha ficado curioso e quer saber mais sobre ela, lá no canal do Master Reset tem um vídeo explicando direitinho sobre essa versão. Inclusive eu já assisti e recomendo que todos passem lá pra dar uma assistida lá. O canal do cara é muito bom. Agora, por que Resident Evil 4 quase destruiu a franquia? Pra explicar um pouco, a gente tem que voltar no tempo lá pra 1996, quando saiu o primeiro jogo da franquia, o Resident Evil 1. Esse jogo revolucionou a empresa de jogos de zumbi. Na verdade a empresa não, ele revolucionou os jogos de zumbi. No jogo a gente pode jogar com dois personagens, que é a Jill e o Chris. Dependendo da sua escolha não vai mudar nada na história ou na gameplay. Quer dizer, na gameplay muda, um tu joga com o homem, o outro tu joga com a mulher. E o jogo também tinha alguns finais diferentes. Em um deles todo mundo conseguia sair vivo da mansão, e no outro algumas pessoas acabavam ficando pra trás e... é o final triste, né? Ou o final ruim, como você preferir chamar. Eu não joguei esse jogo, na época que ele lançou, eu nem era nascido ainda, então não posso falar de experiência aqui com ele, porque eu nunca nem entrei nesse jogo. Mas o fato é que ele foi um sucesso, e tudo que é sucesso tem que continuar. E 2 anos depois, em 1998, era lançado Resident Evil 2. E o Resident Evil 2 fez basicamente o seguinte: ele pegou tudo que era bom no 1, melhorou e criou o jogo. E esse jogo foi tão absurdo que em 2019 ele ganhou um remake ali, que eu cheguei a zerar, e esse remake simplesmente dispensa comentário. Agora voltando um pouco sobre o game original, nele a gente tem duas campanhas, a do Leon e a da Claire. Porém, diferente do primeiro aqui, dependendo da campanha que você escolhe, muda sim algumas coisinhas na gameplay. Eu não cheguei a jogar o original também, porque outra vez eu não era nascido. Porém, o remake, absurdo, eu joguei, zerei as duas. Confesso que ele é um pouco difícil, porque não é fácil encontrar chaves em uma delegacia cheia de zumbi, enquanto tu foge de um cara vestido de mafioso com um chapéu estiloso, que fica te seguindo a todo lugar que tu vai dentro dessa delegacia. Mas a versão clássica desse jogo, eu já tentei zerar ela sim, porém eu desisti, porque é muito difícil. Na verdade não é difícil, eu que sou muito burro e não tenho paciência pra zerar. Mas eu prometo aqui que eu ainda vou zerar esse jogo e vou falar aqui no canal. E bom, como eu não posso falar muito aqui sobre o original, vamos avançar um pouco no tempo pro Resident Evil 3. E no Resident Evil 3, outra vez, a gente joga com a Jill Valentine. Eu não sei se tá certa essa pronúncia que eu faço do nome dela, mas vocês sabem quem é ela. E aqui nesse jogo não tem muito o que dizer, a Capcom só ficou aperfeiçoando tudo que já tinha nos jogos anteriores. E em 2020 esse jogo chegou a ganhar um remake, que não foi tão bem recebido assim pela comunidade. Inclusive aqui no canal tem vídeo falando sobre isso. 3 original, eu nunca cheguei a jogar esse jogo, joguei apenas o remake, zerei e gostei um pouco, apesar dele ter sido bem criticado pelo público. Mas bom, depois do Resident Evil 3, a Capcom parou por um tempo ali com Resident Evil, e em 2005 chegava o grandioso Resident Evil 4. E eu sei que demorou um pouco, mas agora a gente vai finalmente falar do tema desse vídeo, do jogo principal do vídeo. E o Resident Evil 4 ele é basicamente o jogo que mudou a franquia Resident Evil. O que antes era jogos de terror com câmera fixa e fugir de alguns inimigos gigantes, agora virava um jogo onde não se tratava mais de zumbi, e sim de um vírus chamado Las Plagas, que é quase um vírus zumbi também. Só que esse vírus aqui ele é controlado pelo líder, que é o Osmond Saddler, que também é o boss final do jogo. E o Resident Evil 4 conseguiu realmente pegar o que já era bom e deixar 100% melhor, porque esse jogo, cara, ele tinha simplesmente gráficos insanos, uma gameplay satisfatória e um personagem bonito, e uma história interessante. E aqui outra vez você jogava com o Leon na missão de salvar a filha do presidente, que foi sequestrada pelo Saddler. Aí o jogo começa num pequeno vilarejo, quando você menos espera, você já tá num castelo, e um pouco de tempo depois, tá fugindo de jet ski de uma ilha, que um pouquinho depois explode. E com tudo isso que eu falei, já deu pra ver que o jogo é insanamente insano, mano. E é por isso que ele foi um dos preferidos da galera, inclusive meu, eu amo muito esse jogo. E em 2023 ele também ganhou um remake, que é simplesmente maravilhoso, é sem comentários o remake do Resident Evil 4. Eu já zerei, tô zerando de novo, porque aquele jogo é muito bom. E só pra você ter uma noção, Resident Evil 4 é um jogo tão bom, mas tão bom, que até os dias de hoje ele consegue ter uma comunidade muito ativa. Toda hora no YouTube tem alguém fazendo live desse jogo, com desafios no hit, ou então zerar só com arma, mas sempre tem alguém fazendo live dele. E nesse momento você já deve estar se perguntando: ah, mas tu falou tão bem do Resident Evil 4, por que ele quase destruiu a franquia? E eu peço que você tenha calma, porque agora eu vou te explicar o porquê disso. Até a chegada do Resident Evil 4, os jogos da franquia Resident Evil eram todos jogos de terror com câmera fixa. E quando o R4 chegou, ele mudou tudo isso. E não tô dizendo que isso foi algo ruim, isso foi muito bom, porque graças a essa diferença, é o motivo de muita gente gostar deste jogo, inclusive eu. Porém, o que veio depois do Resident Evil 4 já não foi tão bom assim.
porque em 2019 a Capcom lançava o quinto jogo da franquia, o Resident Evil 5. E esse jogo trouxe algo incrível, que era você poder jogar o modo história em co-op. No mesmo console assim, você conseguia jogar com seu amigo, com seu irmão, com qualquer pessoa. Porém, algumas pessoas não gostaram muito desse jogo pelo fato de que a Capcom reciclou muita coisa dele. Uma das coisas que mais marca assim que ela reciclou foi o El Gigante, que eles só pegaram do jogo anterior, colocaram uma barba e meteram lá no jogo. E outra coisa bem perceptível também durante a gameplay é os efeitos sonoros, que quase todos são o mesmo do Resident Evil 4. Mas isso não é o que muda muito assim na gameplay, nem atrapalha, só se você for uma pessoa chata que fica prestando atenção em tudo. E bom, apesar do Resident Evil 5 não ter agradado muita gente assim, ele ainda é sim um jogo bom. Mas agora a coisa ficou feia no ano de 2012, quando a Capcom lançava o Resident Evil 6. E foi aqui, meu amigo, que a coisa desandou de verdade. Como nos jogos anteriores a Capcom já tinha abandonado o terror de seus jogos, aqui ela tentou voltar. Então ela trouxe um jogo com muitas campanhas e o vírus zumbi de volta, porém nem trouxe flores, e com isso a Capcom teve a ideia de adicionar ação a um jogo de terror. E foi esse pequeno erro que fez esse jogo ser tão odiado, porque eles exageraram muito no questão de ação nesse jogo. E a esse ponto o jogo já se parecia mais com Call of Duty do que com Resident Evil. Só pra você ter ideia, o começo desse jogo é simplesmente absurdo. Eu vou deixar um trechinho aqui do início dele só pra vocês verem. What the fuck? That was some absolute Matrix shit right there. Oh my goodness. Oh shit. Fuck out of it. Então, por mais que isso que eu te mostrei tenha sido algo muito foda, a gente tem que lembrar que estamos falando de um jogo de terror e não de um filme do Tom Cruise. Eu não cheguei a zerar o Resident Evil 6, mas eu avancei muito nele e confesso que eu gostei um pouco desse jogo, apesar dele exagerar muito na ação. Isso é algo que ali dá pra perceber, com o tempo vai ficando um pouco chato, porém eu não acho que isso tenha deixado o jogo horrível, como as pessoas falam por aí. E bom, com esse grande vacilo da Capcom e os jogos Resident Evil já na beira do abismo, em 2017 a Capcom decidiu arriscar tudo com o Resident Evil 7. E depois de tempos difíceis, meu amigo, a Capcom finalmente voltou a acertar. E pela primeira vez eles trouxeram um Resident Evil de terror. Aqui dessa vez não tem zumbi, os principais vilões do jogo é a família Baker. E outra coisa que eles adicionaram nesse jogo também foi um pouco de terror psicológico, dá pra você perceber. E eu joguei esse jogo, zerei, e admito, mano, esse jogo é muito bom. Ele tem assim um terror tão bom, e eu nunca tinha jogado jogo de terror até jogar esse jogo. Então foi uma experiência simplesmente maravilhosa. E depois desse game, a Capcom finalmente conseguiu recuperar o controle das coisas. E o mais interessante é que tem gente que não considera o Resident Evil 7 Resident Evil, por incrível que pareça. Mas independente do que ele seja, esse jogo é muito bom e eu recomendo que vocês joguem. Mas eu já falei tanta coisa nesse vídeo que a esse ponto você deve estar se perguntando, tá, mas o que o Resident Evil 4 tem a ver com tudo isso? E bom, meu amigo, o Resident Evil 4 foi o que mudou os jogos do Resident Evil. E ele não é o culpado de tudo isso. Eu acho que a culpa realmente é um pouquinho da Capcom, que tentou recriar tudo do Resident Evil 4, e quando eles tentaram melhorar, só pioraram mais um pouco. E isso quase fez essa franquia se acabar. O que eu acho que seria algo muito paia seria a franquia Resident Evil acabar, porque eu tenho certeza que todo gamer conhece Resident Evil e já jogou pelo menos um. E bom, foi isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve. Fui!